Bom dia a todos. Bom dia. Ó, que bom. Com energia, gostei. Glória a Deus. Enquanto eu preparo aqui, só dizer algumas coisinhas. O que a gente pretende fazer com as conferências, com as palestras, não são aulas. Por exemplo, ontem eu falei sobre teologia bíblica. Não foi uma aula. O desejo é que vocês se sintam desafiados e possam, pois, seguir estudando e aprendendo sobre essas coisas. Hoje eu vou falar um pouco sobre pregação expositiva. Não é uma aula de pregação expositiva. A intenção é justamente falar um pouco sobre o que é, um pouco tratar de entender o conceito e aplicar. Um desafio mesmo para que vocês possam logo levar isso para vossas casas e seguir aprendendo. Para fomentar isso, para instigá-los a aceitar esse desafio, é que a gente vai estar distribuindo alguns livros para algumas pessoas. Também, em alguns momentos, nos slides vai estar aparecendo alguns outros livros, recursos, páginas web, onde vocês podem também seguir estudando esses temas e seguir crescendo. Enquanto eu abro aqui o computador, abram vossas Bíblias em Efésios capítulo 3. Vamos orar rapidinho. Pai, Tu és digno de receber toda a glória, honra, ó Deus, todo reconhecimento, como nós cantamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos dar a Tua palavra. Muito obrigado por permitir que nesse dia maravilhoso nós, ó Deus, aqueles que fomos resgatados pelo sacrifício do Teu Filho, pela obra do Espírito Santo, podemos hoje nos reunir para seguir aprendendo. Assim que peço, Senhor, usa-me, ó Deus, põe na minha boca, Senhor, as palavras que o Senhor quer colocar nos corações e mentes dos que estão aqui presentes, e que isso possa realmente despertar um amor profundo pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quem já leu a carta de Paulo aos Efésios? Assustei. Falei, rapaz, espera, vamos pregar, não vamos sobre Efésios aqui agora. Glória ao Senhor. A carta de Paulo aos Efésios é uma das... Alguns comentaristas dizem que é a carta mais importante de Paulo. Sem sombra de dúvida, ela tem uma mensagem muito, muito útil para nós hoje. A carta de Paulo aos Efésios fala sobre a igreja. O que é a igreja? A carta de Paulo aos Efésios realmente é uma carta necessária para a nossa igreja hoje. Não sei se vocês prestaram atenção, mas lá em Apocalipse, também nosso Senhor Jesus envia uma carta através de João à igreja em Éfeso, verdade? E se vocês leram a carta aos Efésios, tem uma linguagem teológica muito profunda. Paulo ali reconhece que eles escutaram o Evangelho, eles creem no Evangelho, eles amam os santos, só que lá em Apocalipse parece que eles guardaram a doutrina, perderam o amor. Sim? Então, essas palestras, o nosso desejo é combinar ambas coisas: doutrina e um amor verdadeiro por Deus e por sua igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Eu não estou aqui com a Bíblia, eu vou pedir a alguns de vocês que possam com uma voz forte ler. Enquanto isso eu vou pedir, Carol, pode colocar a contrassenha? Eu estou enrolando vocês todo esse tempo tentando colocar a contrassenha e não consegui, me devolver assim. Aí ela. Alguém com uma voz forte que possa ler, por favor, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. 10 e 11. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Essa parte que eu estou fazendo aqui não está nem na minha introdução, nem nos meus slides, tá bom? Algo que eu estava sentado ali pensando.
Vocês prestaram atenção no que o irmão acabou de ler? Eu espero que vocês tenham lido. Os que estiveram aqui ontem à noite, a gente falou sobre teologia bíblica, a importância de se acercar à palavra de Deus, respeitando como palavra de Deus, verdade? Se vocês olham outra vez ao texto e prestam um pouquinho atenção, o texto fala algo maravilhoso. Deus não escolheu anjos, Deus não escolheu alienígena, Deus não escolheu super-heróis para mostrar quem Ele é, a glória, a beleza, o esplendor de quem Ele é. Ele escolhe o quê? A igreja. Vocês, eu, nós, pecadores, imperfeitos, cheios de problema. Ontem conversava com meu irmão sobre pecadores e essas coisas, e eu falava, rapaz, a misericórdia de Deus, a incondicionalidade do amor de Deus é imenso, porque nosso pecado é imenso. A gente acorda e dorme quebrantando a lei de Deus de tantas maneiras que nem chegamos a compreender. E Deus ainda assim escolhe a igreja para revelar quem Ele é ao universo inteiro. Maravilhoso isso. Por isso a gente está fazendo essa série de conferências. Agora a questão é como Deus faz isso, como Ele revela quem Ele é através da igreja. É isso que a gente pretende com vocês navegar nas Escrituras, meditar e aprender. Agora vamos a Salmo, agora eu começo de verdade, Salmos 33, 6 ao 9. Salmos 33, 6 ao 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Por que devem temer? Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Por que devem temer? Porque Deus é tão poderoso que Ele não precisa fazer muito mais do que falar para que o que não existe venha à existência. A palavra de Deus é assim de importante e poderosa. O que nós queremos, o que eu quero meditar com vocês é justamente a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja através da pregação. Vamos a Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Não sei se vocês já escutaram falar sobre um cientista chamado Stephen Hawking. Ele é a grande mente da nossa era, não? Ele dedicou a vida dele, inclusive tem um filme, A Teoria do Tudo, né? 2014, que fala um pouco sobre a vida dele. E ele é realmente a referência entre os grandes físicos teóricos da nossa época. Ele escreveu um livro tentando explicar a origem do universo. É interessante que nesse livro ele tenta responder essa pergunta que todos costumam fazer, de onde que nós viemos, né? Por que o ser humano daqui? Por que a Terra existe e tem vida na Terra? E muitas pessoas tentaram explicar essa resposta e encontrar uma resposta que sacia a alma do ser humano, frustrando-se da mesma maneira que Hawking, uma mente brilhante, e morreu frustrado porque essa resposta não foi respondida. Tal maneira que no livro do Hawking, eu deveria ter aqui a citação e a página, mas ao parecer eu pensei e não fiz. Ele atribui a formação de tudo a leis físicas estranhas e desconhecidas. Está lá no livro dele. Eu esqueci de colocar aqui, queria mostrar para vocês. Quem quiser, depois eu posso mostrar. Está lá no livro dele. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Sabe como na Bíblia essas leis se chamam? Milagre. Palavra soberana de um Deus vivo. Assim se fez o universo. A Bíblia já responde. E esse pessoal fica quebrando a cabeça. Só que interessante, meus queridos, que aí a gente olha um ateu, né, e fala, burrinho, pobrezinho, ele está tentando explicar e termina chegando à mesma conclusão que a Bíblia leva, falando há muito tempo, né? Tadinho. E sabe, ainda que é verdade, a Bíblia chama de nécio, né? Algumas traduções, não sei em português, assim que me perdoem,
Algumas traduções mais fiéis deveria ser realmente estúpidos, falando sobre aqueles que dizem que Deus não existe, pessoas que descerebradas. Só que sabe que às vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente confessionalmente dizemos que Deus existe, confessionalmente falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas funcionalmente nós nos comportamos de um modo como se Deus não existisse, ou se Deus não fosse quem Ele diz ser na sua palavra. E nós lidamos com a palavra de Deus como se não fosse a palavra de Deus. Por isso, uma vez eu escutei de um irmão, e foi aqui no Espírito Santo, eu acho que em Cariacica, uma irmã foi convidada a um culto, a cantar, ela canta muito, Deus deu essa habilidade a ela. Então, essa irmã foi cantar e cantou 2 pessoas, logo fizeram um teatro, logo cantaram um quarteto, logo não sei o que. Resumindo, 2 horas depois o pastor pega o microfone: irmãos, vamos encerrar o culto porque Deus já falou, não precisa de pregação. Isso é motivo para levar a mão na cabeça e falar assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo na igreja? Verdade. Nas nossas igrejas nós devemos respeitar a palavra como palavra de Deus, e foi o que nós ontem eu tentei transmitir para vocês. Mas a Bíblia, desde Gênesis, desde o capítulo 1, versículo 6, já fala que a palavra de Deus é uma expressão do seu poder soberano. E nós vemos logo em Hebreus que Jesus Cristo é essa última palavra de Deus. João começa o seu evangelho falando que ele é a encarnação, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi feito e formado pela palavra de Deus. Não sei se vocês já leram Ezequiel. Convido que vocês abram em Ezequiel 13. É uma passagem larga. Hoje eu vou ler muito do que eu tenho aqui e vou falar um pouquinho mais rápido, porque é bastante o que eu quero cobrir, tá bom? Ezequiel 13, 1 ao 10 diz assim: veio a mim palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Perdão, eu já pulei texto, verdade? Deixei vocês para trás, desculpa. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, esperam o cumprimento da palavra. Versículo 7: não tiveste visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus. A última parte que está lá na parte de cima, versículo 8. A gente está com uma pequena diferença aqui. Versículo 9: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Podem seguir lendo o texto mais adiante. Eu escolhi a propósito esse texto porque aqui no Brasil tem sido muito famoso, né, esse montão de profeta dando profetada, profeta de fundo de quintal, né, falando um montão de bestagem que eles imaginam, come muito feijão à noite e acorda tendo visões e história errada. Meus queridos, eu quero ser muito amoroso, mas eu quero ser muito sério com isso. Aqui em Latinoamérica, de forma geral, a igreja assumiu uma preferência muito performática. O que é isso? O pessoal quer ver um cara que fala, grita, faz show, vira cambalhota, joga capoeira no púlpito. Isso que o pessoal quer ver. Isso que as pessoas querem ver. Se nós queremos igrejas saudáveis, irmãos, fujam desse tipo
de lugares. Se vocês querem igrejas saudáveis que honram ao Senhor, igrejas que resplandecem a glória de Deus, como nós vimos em Efésios, não permitam isso em vossas igrejas. A primeira marca de uma igreja saudável é um púlpito saudável. Guardem isso em vossos corações. Não é um louvor muito legal. Não é ter muitos instrumentos. Não é ter um cara que se veste legal, show, fala bonito e chega num carrão. A primeira marca de uma igreja saudável é um púlpito saudável. O que fez Jesus para o povo ser diferente, chamar a atenção, foi que ele falava com autoridade, conhecimento da palavra de Deus. Muito sério isso. Deus tem uma briga pessoal, guardem isso em vossos corações. Deus tem uma briga pessoal. Deus, o soberano que criou tudo, só com a palavra dele, ele não precisou mais nada, só com a palavra. Ele tem uma briga pessoal com aqueles que se dizem ir em nome de Deus e vão falando mentiras que Deus não mandou. Tenham muito cuidado com isso. Não permitam isso em vossas igrejas e não sejam esse tipo de pessoa. Preguem a palavra de Deus. Em outras palavras, uma igreja saudável é caracterizada por sustentar e proteger um ministério de pregação fiel às Escrituras, pautada pelas Escrituras e que expõe as Escrituras. Pensem nessa frase. Uma igreja fiel é caracterizada por sustentar e proteger um ministério de pregação fiel às Escrituras, pautada pelas Escrituras, que expõe as Escrituras. Esse tipo de pregação é conhecido como pregação expositiva, e ela entra em contraste com a pregação tópica. E o que eu estou fazendo agora é uma pregação tópica. Escolhemos um texto, um tema, e logo usamos vários textos da Bíblia para mostrar aquilo nas Escrituras. Pregação expositiva, basicamente, ela escolhe por exemplo, no meu caso, eu tive 1 ano e um pouco pregando só em Efésios, na minha igreja lá nas Ilhas Canárias, desde o versículo 1 até o último versículo do último capítulo. E nós vamos expondo, aplicando, expondo e aplicando, expondo e aplicando a palavra de Deus. Então, uma pequena definição aqui de que é pregação expositiva. A pregação qualificada que submete de maneira correta a forma e a ênfase do sermão, a forma e a ênfase do texto bíblico. Assim, ela extrai do texto o que o Espírito Santo depositou nele, sem impor ao texto o que o pregador acha que pode estar ali. Compreendem o que essa frase está dizendo? Vocês já viram que a pessoa... João 10:10. Quem veio roubar, matar e destruir? Alguém que responda, por favor. Quem? Tem pessoas falando coisas diferentes. Quem veio roubar, matar e destruir? Ladrão? Ganhou o ladrão? Quantos já escutaram que o diabo veio matar, roubar e destruir? Isso não está na Bíblia. Exatamente. O ladrão do texto são falsos profetas que vêm espoliar o povo de Deus com mentiras. Não é o diabo com 2 chifres e um garfo. É um cara com gravata no púlpito. A pregação fiel, qualificada, ela expõe o texto, ela se submete ao texto, ela segue o que Deus, a Bíblia é inspirada por Deus, cremos isso, verdade? Deus escolheu que fosse assim, e assim deve ser pregado e exposto. Ou seja, a pregação expositiva, então, ela não só é baseada na palavra de Deus, não só baseada no que Deus diz na sua palavra, mas também no seu conteúdo e na sua forma, como uma exposição clara da palavra de Deus. Esse tipo de pregação, ela deve ser a norma na igreja. Não quer dizer que não pode haver, por exemplo, pregação temática, tópica, como eu estou fazendo agora, mas ela deve ser a norma. A igreja deve ser acostumada a se submeter, amar, abraçar e viver à luz das Escrituras. É uma pergunta um pouco estranha, mas quantas pessoas da Assembleia de Deus ou de denominações semelhantes estão aqui entre nós? Bastante? Glória a Deus, aleluia. Não sei se vocês já leram a Confissão de Fé da Assembleia de Deus, a original, sobre a importância da palavra de Deus. E ela diz o mesmo que as demais confissões históricas dizem. A palavra de Deus é a nossa máxima regra de fé, vida e prática. Nesse ponto estamos todos de acordo. Portanto, partindo desse ponto, irmãos,
Só para aclarar, se passa pela cabeça, se Satanás joga um aviãozinho do inferno na tua cabeça e fala, isso é coisa de batista? Não, isso é coisa de crente. Tá bom? As nossas confissões históricas dizem o mesmo. A Bíblia diz o mesmo. Quem não teve na palestra ontem à noite, perdeu nesse sentido, porque eu realmente enfatizei isso através das Escrituras. Os profetas, Jesus, os apóstolos, a palavra e a palavra. Então, qual o papel central da palavra de Deus? Então, a ideia central por trás dessa afirmação de que a palavra de Deus deve ser exposta, deve ser submetida, a pregação deve ser uma exposição da palavra de Deus exposta e submetida à palavra de Deus, ela tem por finalidade não somente respeitar a palavra de Deus e respeitar a Deus, o Deus da palavra, mas também abençoar a igreja e dar um crescimento saudável à igreja. Eu estava falando com meu pai hoje pela manhã, vendo um desses profetas e youtubers, tem tantos agora, a harmonização facial, carrão, né, vem todo apertadinho, que não dá nem para respirar, quando sobe lá no púlpito, e fica falando que ele tem o maior poder espiritual do Brasil, umas loucuras dessas, né? Irmãos, eu fiquei impactado não pelo sujeito que estava ali na frente, senão pela massa de gente seguindo, escutando, chorando, emocionada. Que tragédia está acontecendo com Jesus. Que tragédia está acontecendo na igreja brasileira. Como que um sujeito desse nem usa a Bíblia, ele fala de sonho, ele fala de qualquer coisa, arrasta multidões de pessoas. Que tragédia. É nosso dever edificar igrejas saudáveis que começam por ter um púlpito saudável, porque Deus mesmo escolheu a palavra dele para criar o seu povo. Vamos ver em Deuteronômios 18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias 1:9. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ezequiel 3:4. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Os profetas não falavam, profeta de Deus, profeta de verdade, não falavam o que eles imaginavam, o que eles queriam. Se o profeta fizesse isso, o juízo de Deus viria contra ele. Quantos vão pregar amanhã, pela manhã? 2? Ai, agarra aí então. Obrigado. O mais parecido obrigado, irmão. O mais parecido à profecia do Velho Testamento que temos hoje é a pregação da palavra de Deus. Se alguém tem dúvida sobre essa afirmação, a gente pode conversar depois. Eu estou seguro que vão entender o que eu quero dizer. O mais parecido, não a mesma coisa, mas o mais parecido à profecia do Velho Testamento que temos hoje é a pregação da palavra de Deus. Quando a gente vê os profetas do Velho Testamento, eles pregavam a palavra, eles expunham a palavra de Deus. Os profetas, eles eram enviados por Deus. E como se sabia que o profeta era enviado por Deus? Por duas coisas, porque o que ele falava se cumpria. Você quer que a tua palavra seja inerrante? Pregue a palavra inerrante, a Bíblia. Aí não tem erro, não tem erro, não tem que ter medo. Jesus e a palavra de Deus, Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo João 5,39, nós lemos isso ontem, Jesus Cristo falando, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 17,8, porque lhes dei as palavras que me deste, Jesus Cristo orando, verdade? Porque lhes dei as palavras que me deste. Quem deu? O Pai deu ao Filho. E eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti,
e creram que me enviaste. Jesus, meus queridos, enquanto profeta, é o maior dos profetas. Quem tem dúvida sobre isso? Quem é Moisés, Elias, Isaías perto de Jesus? Nada. Verdade? E Jesus se submetia à palavra do Pai. Entregava a palavra do Pai. A máxima revelação do Pai, Jesus, foi através do Filho. E a revelação que nos trouxe o Filho é a mesma palavra que lhe foi dada pelo Pai. Palavra de vida eterna. Se aqui os que pregam, os que ensinam, dizem amar a Deus e dizem amar as pessoas, a igreja, não façam. Não cai na besteira de falar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Aplica a palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a palavra de vida eterna. Vamos ver um pouco sobre os apóstolos e a palavra de Deus. Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. Quer que a tua igreja esteja cheia de discípulos verdadeiros de Cristo? Prega a palavra de Cristo. As ovelhas de Cristo escutam a voz do pastor e elas vêm. Se você ficar pregando qualquer outra mensagem, virão discípulos de qualquer outro. Se quer uma igreja cheia de discípulos de Cristo, pregue a palavra de Cristo. É matemática simples. 2 Timóteo 2:22. E o que de mim, Paulo falando a Timóteo, e o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui já está falando sobre como escolher uma pessoa para confiar a ela o ministério da palavra. Essa pessoa tem que ser fiel. Fiel a quê? Simples, o contexto, a palavra de Deus. E ao Deus da palavra. Não somente que sejam fiéis, senão que sejam capacitados para ensinar a outros a palavra de Deus fielmente. Não é porque um cara fala 3 versículos, dá 3 cambalhotas, que ele é um bom pregador. Talvez, com todo respeito, é só um bom palhaço. Expor a palavra de Deus com fidelidade e idoneidade é ajudar o povo de Deus a seguir a Deus confiando na sua palavra. 2 Timóteo 3:16-17, clássico. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não precisamos de mais nada. Muitas pessoas creem que a palavra de Deus é inspirada, creem que a palavra de Deus é inerrante, mas não creem que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante, ela é suficiente. Na palavra de Deus temos tudo que nós precisamos. Pregadores, você tem tudo que você precisa nessa palavra para alimentar o teu povo. Igreja, vocês têm tudo na palavra de Deus para seguir a Cristo e sendo conformados à imagem do nosso justo mestre. Jesus Cristo ele é muito mais que um mestre, muito mais que um exemplo, mas não é menos que isso. Ele se submetia à palavra, nós temos que nos submeter à palavra de Deus também. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus pregada pelos profetas, pregada pelos apóstolos, na história da igreja, até que foi tudo por água abaixo, né? Quando se afastava da palavra de Deus, a palavra de Deus era central na forma como Deus estrutura a sua igreja. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ela é o que nós precisamos para edificar igrejas saudáveis. Vamos ver um pouco então a igreja e a palavra de Deus. João 17, Jesus Cristo orando pelos discípulos e pelos que viriam a crer pela palavra deles. Os que lembram aqui de João 17. Jesus não só ora pelos discípulos, mas por aqueles que viriam a crer pela palavra deles. Ou seja, a igreja. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar é aguentar firme. Falando assim, pleno português, aguentar firme. Ficar ali, firme na rocha, como alguns dizem. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Onde a igreja é edificada? Sobre a palavra de Deus, sobre Cristo. A palavra de Deus é a verdade que santifica os discípulos de Cristo. A igreja do Novo Testamento perseverava e era edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas e a completude da palavra de Deus. Essa é a completude da palavra de Deus para a sua igreja. Agora,
vocês e a palavra de Deus. Falamos dos apóstolos, falamos de Jesus, falamos da igreja, dos profetas e a palavra de Deus. E vocês e a palavra de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, medita nele de dia e de noite. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E deixa eu só falar uma coisa aqui. Palavra de Deus é a Bíblia, tá bem? Gênesis, Apocalipse. Caixinha de promessa não é palavra de Deus. Tá bom? É tipo, pega um sabugo de milho, sabugo se diz, né? Tem um montão de milho. Aquilo é um sabugo de milho. Pegar um saco de milho e jogar no chão aqui, um montão de milho, aquilo não é um sabugo de milho. É um montão de milho. Pega uma carta, corta ela em vários pedaços, joga ao vento e logo trata de entender a mensagem dessa carta, catando cada pedacinho da carta. Imagina que vocês estão vendo, você é um torcedor do Vasco, bem torcedorzão do Vasco. Ó, cuidado. Bem torcedor do Vasco mesmo. Aí tem um jogo importante do Vasco, uma final muito importante. Aí você vai pro... Aí você sabia que ia ser polêmico, eu vou pegar esse exemplo. Aí você vai pro trabalho e só vê a manchete assim e só consegue ver assim no meio da manchete: fulano de tal fez um escanteio no minuto tal, não sei o que, não lê mais, vai embora para casa. Aí teu amigo chama e fala: rapaz, você viu? Que grande notícia! Aí você fala: qual grande notícia? A do Vasco! Aí você interpreta a grande notícia naquele pedacinho que você viu. Fulano fez um escanteio, mas o que tem de mais nisso? Cara, através desse escanteio foi o gol da vitória. Por que você não entendeu? Porque você não leu a mensagem inteira. Também pode ser. Não trate de entender a Bíblia lendo pedacinhos da Bíblia. Leia a Bíblia. Tá bom? Preguem a Bíblia. Agora para pastores, pregadores, líderes e a palavra de Deus. Aqui vamos apertar um pouquinho mais. 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo, pastor, ancião, no Novo Testamento é tudo a mesma coisa, são maneiras diferentes de falar da mesma coisa, tá bom? Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, caráter e capacidade, capacitação, ensino, treinamento. Ele deve ter caráter e deve ser apto para ensinar. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Pastores, pregadores e líderes devem ter vidas conforme a palavra de Deus, devem pregar a palavra de Deus, a sua própria vida deve ser um exemplo de fidelidade à palavra de Deus. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade em ensino. Não faça isso com toda gracinha e vídeo do TikTok. Longanimidade e ensino. A palavra de Deus deve ser pregada. Com longanimidade e ensino. A palavra de Deus. O cristão vive pela palavra e na palavra. Pastores e líderes são ordenados a pregar e ensinar a palavra. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ela é quem sustenta a vida da igreja e a vida do cristão. Preguem a palavra de Deus, escutem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, vivam na palavra de Deus. Vocês querem igrejas saudáveis? Comecem por aí. Púlpitos saudáveis, uma leitura saudável, palavra de Deus. Cantem a palavra de Deus. Que lindo, nosso irmão tem escolhido hinos muito baseados na Escritura, às vezes mesmo cantando a Escritura. Cantem a palavra de Deus. Outra definição: a pregação expositiva, portanto, é a pregação que se somete fielmente à palavra de Deus e proclama fielmente a palavra de Deus. Para edificar igrejas saudáveis é preciso primeiro ter púlpitos saudáveis. Vamos avançar um pouco, meus queridos. Quero trabalhar com vocês. Não sei quantos minutos eu tenho. Estou na metade? Agora 10? 20? Quem dá mais?
Daqui metade, 20, 10, não sei. Tudo bem, vamos embora. Ok. Vamos avançar um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa só. Se vocês prestaram atenção, eu não falei só sobre a responsabilidade dos pastores e pregadores sobre a palavra de Deus, eu falei da responsabilidade de vocês sobre a palavra de Deus. Se vocês lembram o que a gente deu lá no princípio, em Efésios 3, Deus revela a sua glória, a sabedoria, quem Ele é, através da igreja, não através de pastores. Também em Efésios, logo, inspirado pelo Espírito Santo, os pastores e líderes, eles existem para capacitar a igreja, para que a igreja faça o trabalho do ministério. Essa visão de que o pastor resolve, o pastor faz, é uma visão papal, católico-romana, isso não é cristão. Sim? Crente deve cuidar de igreja. Não joga essa responsabilidade do pastor, não. O pastor, ele é parte da igreja, ele tem sua responsabilidade. Mas a congregação tem responsabilidade. A responsabilidade, por que vocês acham que há tanto pregador mentiroso, profeta falso, prosperando hoje em dia? Por quê? O que eles têm? Todos eles têm em comum a parte de não pregar a palavra de Deus. Um montão de gente que segue e apoia o ministério deles. Se eles não ganhassem dinheiro, não tivesse gente que seguisse, eles iam fazer outra coisa, iam virar político. É o mais parecido, né? Ladrão e corrupto. Vai ficar bom porque... Por que você prega? Por que a igreja te chama a pregar? Você se dá conta que tem uma igreja, pessoas redimidas por Cristo que estão confiando que você os guia através da Escritura? Por que Deus chama alguns e envia alguns como pregadores? Somos chamados a pregar a palavra de Deus à igreja. Por quê? Porque novamente o Espírito Santo de Deus cria seu povo por meio de sua palavra. Por isso Paulo exorta Timóteo a pregar em tempo e fora de tempo, a ser fiel, a instruir outros. Por isso nós, quando vemos em Gálatas, quando estão se desviando atrás do judaísmo, Paulo não chama a atenção dos pregadores, mas da igreja, de estarem permitindo esse tipo de coisa dentro da igreja. A igreja tem uma expectativa sobre pregadores, que eles preguem a palavra de Deus. Se vocês não pregam a palavra de Deus, vocês não estão sendo os profetas, vocês estão sendo os ladrões, falsos profetas e salteadores. Tenham cuidado com isso, meus queridos. É muito importante, pregar a palavra de Deus é muito sério. A palavra de Deus deve ser absolutamente central na nossa pregação. Então, indo, como eu disse, prometendo aqui para vocês que o para o fim nunca chega no fim, vamos abrir Apocalipse 22, 18 ao 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Quero terminar com isso, uns exemplos práticos bem rápidos. Vamos fazer um exercício em grupo aqui? Lucas 11, 5 ao 13. A parábola do amigo importuno. Eu não sei como vocês cresceram escutando essa parábola. Eu cresci escutando o seguinte: a oração é a alavanca que dobra o braço de Deus. Acorda às 3 da manhã, que a fila é mais curta, e ora. Eu vou dizer, vocês vão ver que isso é uma heresia. Tá bom? Mas vamos lá no texto. Disse-lhes também: qual de vós, presta atenção, está aí o pintado para ajudar vocês. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo que apresentar-lhe, se ele responder de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Então, vamos ver quem são os personagens nessa parábola. A parábola termina assim, né?
cara não vai, se não te levantar porque você é amigo dele, ele vai levantar porque você está sendo chato. Resume, né? Qual a aplicação? Seja chato com Deus, para Deus atender a tua oração. Bem rápido. O amigo que importuna. Versículo 5, temos aí os personagens. O amigo importunado, temos o versículo 5 também a parte B. O amigo que chega no meio da noite, no versículo 6. Temos os filhos do amigo importunado. Esses são os personagens da história. Quais são as circunstâncias? Uma pessoa chega de viagem no meio da noite, está pedindo pão. O anfitrião, ele é pego de surpresa, ele acode então a outro amigo, buscando ajuda. Então o pai de família, que tem o pão, diz não poder servir o pão, por quê? Porque ele está na cama com os filhos. Nós temos o cenário, temos uma família que está sendo importunada por alguém externo a essa família no meio da noite. Aí, o desenlace. O pai de família atua movido pelo vínculo com o amigo, mas não atua movido pelo vínculo do amigo, mas pelo importuno do amigo. Versículo 8. Digo-vos que, ainda que se não levanta... Perdão, o português é muito chato, desculpa. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver mister, ou mister, ou sei lá. Aplicação. Vocês podem e devem pedir, orar, porque serão atendidos. Isso é uma aplicação direta no texto, versículo 9 e 10. Eu falei, a pregação expositiva, ela expõe o texto, ela se submete à forma do texto, verdade? Versículo 9 e 10, Jesus Cristo mesmo faz a aplicação, ele não precisa inventar, ele está fazendo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Pergunta de aplicação. E qual o pai, Jesus mesmo fazendo, dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Presta atenção que Jesus não parou a parábola, ele não parou de explicar a parábola, ele não parou de expor a palavra de Deus ali, verdade? O pessoal fica só com aquela primeira partezinha ali, aí fica te manipulando psicologicamente, fazendo você achar que é culpa tua por ser um crente preguiçoso e Deus não está te respondendo por isso. Só que Jesus não para de falar aí. Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Qual a resposta a essa pergunta de Jesus Cristo? Qual de vocês aqui trataria um filho dessa maneira? Os que têm filhos. Não parece um pouco sem sentido essa pergunta de Jesus Cristo? Pense, por que Jesus Cristo faz esse tipo de pergunta? A resposta não é clara? Quem faria um negócio desse? Então Jesus Cristo usa aqui uma... Lembrem-se, a palavra de Deus ela foi inspirada em palavras, não em um vídeo com uma banda sonora por trás. Então vocês têm que respeitar regras gramaticais e ler observando as palavras, né? Versículo 13. Pois, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Mateus 7,11 diz, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Muito mais atento é o Pai Celestial conosco do que nós podemos chegar a ser com nossos filhos. Qual é o ensino então disso aqui? Qual é a mensagem central? É você insistir muito e Deus vai te responder por você insistir muito? Se vocês prestarem atenção no texto, rapidamente, por isso que eu pintei tudo aquilo ali, preste atenção. Jesus ele para de falar dos amigos. Vocês deram conta que de repente ele parou de falar dos amigos? Mas teve uma figura da parábola que se manteve, duas, melhor dito. Quais foram? Pai e os filhos. Se dão conta que ele está usando o exemplo do amigo, alguém externo que está importunando ela à noite só para contrastar dois tipos de relações? Alguém externo à família que pede e alguém interno na família que está junto do pai? E ele mantém essas duas figuras. Presta atenção no texto, não estou inventando nada. Só presta atenção no texto. Se vocês perceberem isso, muda a forma como vocês entendem o texto. E a forma como Jesus quer que nós entendamos o texto. Jesus para de falar dos amigos, porque esses amigos serviram simplesmente como um ponto de contraste. Ele só quer dizer isso. O cara talvez ele não vai atender o amigo porque ele gosta do amigo, senão porque o amigo está sendo chato. E vocês, os vossos filhos, como vocês atendem os vossos filhos?
Se vocês sendo gente ruim, pecador, atende vossos filhos, palavras do Emerson, com o melhor, quanto mais vosso Pai que está no céu. Isso quer dizer que você tem que ser chato para receber as bênçãos de Deus e ser atendido por Deus? Uma pergunta sincera. Quer dizer, realmente é isso? Pensa que fosse você contando essa parábola. Realmente seria isso que você queria dizer, usar essas figuras e estruturar o texto dessa maneira? Não, meus queridos. O texto nos está chamando a confiança porque temos um Pai bom que está no céu. É só isso. O texto só está dizendo isso. Pede, você vai ser atendido porque o teu Pai é bom. Pede, você será atendido porque o teu Pai te ama. Pede, você será atendido porque você não é o amigo que está fora da casa, você é o filho que está deitado com o Pai dentro da casa. Vê como muda totalmente quem é Deus. Deus não é um cara chato que você tem que ficar ali lambendo o pé dele, suplicando. Ele é um Pai bom que quer te amar e quer te cuidar. Qual das duas formas de ver o texto honra mais a Deus? Qual das duas formas mostra mais o Evangelho? Boas notícias. O Evangelho é muito mais do que Deus faz por nós do que aquilo que nós fazemos por Deus. Qual das duas interpretações do texto encaixa mais com a narrativa bíblica de um Deus que vem a salvar miseráveis pecadores? Mensagem central. Podemos acudir a Deus em oração confiantes de que seremos ouvidos e atendidos, não como pessoas alheias à família de Deus, senão como filhos do Pai Celestial. O que nos deve, portanto, motivar a orar não é que Deus responderá pelo muito importunar, senão que abundantemente nos atenderá porque somos seus filhos. A motivação a orar não é a força e o poder da insistência, senão a certeza do amor e cuidado paterno de Deus para com seus filhos. Essa é a mensagem do texto. Depois é muito largo, a gente vai enviar isso para vocês também, para vocês poderem ler. O que alimenta melhor a igreja? Falar para eles que Deus vai atender se eles são muito chatos? Ou falar, vocês podem pedir porque o vosso Pai os ama e vai atender? Conseguem ver? Outro texto, correndo, voando, para terminar. Lucas 18, 1 ao 6, a parábola do juiz Iníquo. Eu não vou ler, vocês olhem aí, eu vou só falar. Jesus Cristo, ele já começa explicando qual a razão dessa parábola. Versículo 1, ele já começa dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora bem, Jesus conta a parábola apoiando isso, nós devemos orar e não desfalecer. E pensem nas figuras que Jesus usa. As parábolas, elas são histórias, baseadas em acontecimentos reais, da vida cotidiana, mas que elas têm uma ou duas lições, às vezes 3. Então Jesus fala de um certo juiz que é iníquo, não teme a Deus, nem ama as pessoas, não está nem aí para ninguém. E Jesus coloca em contraste uma viúva que está sendo injustiçada pelos seus adversários e está suplicando à porta do juiz. E o juiz fala: se é Deus falando, vou parar de falar. Vai? A gente pode interpretar de duas maneiras, ou o diabo, o inimigo, querendo que eu me cale, ou Deus mandando calar, Vamos será? Não está na Bíblia, então a gente não sabe. Então aqui a gente tem os dois personagens, na verdade, um juiz iníquo que está nem aí para ninguém. Temos a Deus porque ele não teme a Deus, temos homens porque ele não respeita os homens, temos a viúva que está sendo injustiçada e está suplicando. Então fala, preste atenção no versículo 4, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, preste atenção como essa caracterização do juiz se repete. Jesus quer que vocês entendam quem é o juiz. Ele é ruim, ele está nem aí para ninguém, ele só pensa em si mesmo. Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, ela me importuna, ela é chata, eu não amo essa mulher, não quero nada com ela, eu vou fazer justiça para que ela não volte a me importunar muito. Ele está pensando em quem? Nele mesmo. Ele está nem aí para ela. Versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Vem o contraste. Por que você deve insistir em oração e não desfalecer? Porque Deus vai te escutar porque você está enchendo a paciência dele?
Muito breve, só pensem rapidamente. Deus é um juiz injusto? Que não se importa por nós? Porque quando você assume a posição de que Deus vai me atender porque por eu importunar muito, você está dizendo que Deus é como um juiz injusto. Essa é a figura que Jesus colocou na palavra. Deus é um juiz injusto? Deus não se importa com as pessoas, não se importa com os seus, especificamente com os seus escolhidos, o seu povo. Quem aqui tem coragem de dizer que Deus é o juiz injusto da parábola? Conseguem ver que é só para fazer contraste? Se esse juiz que é injusto atendeu, Deus que é bom, não vai atender os seus escolhidos? Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Há um tom de contraste claro, um apelo à confiança em Deus. Nós, como pregadores, devemos animar as pessoas não a tentar conquistar Deus pela força, senão confiar num Deus que morreu na cruz e ressuscitou pelo seu povo. Quando a gente começa a colocar o homem e os seus esforços no centro do texto, matou o texto, acabou com tudo. Você está sendo um falso profeta. O centro é um Deus que ama e cuida dos seus. E por isso você deve orar e não desfalecer. Por confiar num Deus que te atende. Não por desconfiança. O caráter de Deus, em contraste com o caráter do juiz, é o que nos deve motivar a buscar uma relação íntima e constante com Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Conclusão: podemos e devemos orar sempre sem desfalecer, porque Deus certamente fará justiça a seus eleitos, ainda que pareça tardar. Conseguem ver como o sentido, o peso do texto muda? Você consegue conectar o texto com outros textos da Bíblia? Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vosso sentimento em Cristo Jesus. Quando você respeita a Bíblia, você consegue expor a Bíblia e pregar a Bíblia à luz da mesma Bíblia. Tristemente, alguns pregadores eles usam a Bíblia como um bêbado usa um poste. Por que um bêbado usa um poste? Normalmente, não tanto para iluminar o seu caminho, senão para se apoiar no poste, não é verdade? Tem muitos pregadores que são pregadores bêbados. Eles usam a Bíblia para apoiar o que eles estão querendo dizer, não para iluminar a igreja no caminho de Deus. Portanto, meus queridos, quero terminar com isso. Pregação expositiva, ela se somete à Bíblia, à palavra de Deus, se somete ao foco da palavra de Deus e à forma da palavra de Deus. Nós, como pregadores, somos chamados a pregar a palavra de Deus. Nós, como igreja, somos chamados a proteger púlpitos, sustentar púlpitos que preguem fielmente a palavra de Deus. E assim nós edificaremos igrejas que glorificam a Deus, igrejas saudáveis. Amém? Inclinem vossa cabeça, vamos orar.